Peraí, antes de eu começar esse vídeo, me responde uma coisa. Você já assistiu várias videoaulas de excesso ilimitante e nunca entendeu muito bem esse assunto? Pois fica ligado aí comigo que em poucos minutinhos você vai aprender de uma vez por todas essa temática. Vem comigo! Galerinha, muito bem. Vou te ensinar o que é o tal do reagente em excesso ilimitante. Mas ó, tem uma condição. Você tem que assistir esse vídeo até o final. Eu vou começar usando exemplos muito bobos, coisa assim muito simples e totalmente fora da química, para você entender o que é excesso ilimitante. Fica ligado aí, tudo bem? Para a gente começar, galera, eu explicar para vocês o que é reagente em excesso ilimitante, vou usar um exemplo que não tem nada a ver com a química. Vamos imaginar a fabricação de um misto pobre. O que seria um misto pobre, meus queridos? Vamos lá. Para você fazer um misto pobre, aquele misto mais simples, você vai precisar de 2 pães, 2 fatiazinhas de pão de forma, e você vai misturar isso aqui com uma fatia do presunto mais barato que você encontrar no supermercado, beleza? 2 pães e um presunto já é suficiente para você produzir o nosso querido misto quente. Essa é a proporção. 2 pães mais um presunto misto. Tudo bem? Agora vamos supor que você é lá o chapeiro, você está fazendo um misto pobre lá, para cada 2 pães mais um presunto você produz um misto, ok? Só que aí, lá no meio dos ingredientes, o que você dispõe são 10 pães e 4 presuntos. 10 pães e 4 presuntos. Pergunta: quantos mistos você consegue fabricar com 10 pães e 4 presuntos? Pense aí, meu caro aluno. Muito bem, meus queridos. Com 10 pães e 4 presuntos, nós, logicamente, só vamos conseguir fabricar 4 mistos, ok? Com 10 pães e 4 presuntos, nós vamos conseguir fabricar 4 mistos. Mas você já deve ter sacado que vai sobrar pão. Eu não vou ter presunto suficiente para consumir todo esse pão. Só que nesse caso do pão e do presunto, eu acho que vocês me responderam que eu vou conseguir fabricar 4 mistos olhando para a quantidade de presunto e não para a quantidade de pão. Porque você sabe que com 10 pães eu conseguiria fabricar 5 mistos. Só que vejam bem, esse exemplo do pão e do presunto foi bem fácil de perceber quem está em excesso, ou seja, aquele cara que vai sobrar, que é o pão. Só que eu vou te ensinar uma técnica matemática que ela vai ser muito útil no final do vídeo para exemplos não tão óbvios de você descobrir quem é o reagente em excesso e quem é o limitante. Vamos lá. Vamos supor que no caso dessa questão você não soubesse quem é o reagente em excesso e o limitante, você não sabe. E você também não conseguiu descobrir quantos mistos a nossa reação vai produzir. Você não conseguiu. É uma proporção que não é tão óbvia. Você vai usar a técnica do mamãe mandou, e essa é infalível. Qual que é a técnica do mamãe mandou? Seguinte, a proporção são 2 pães, 1 presunto. Você tem 10 pães e 4 presuntos. Você vai escolher um dos 2 valores aqui embaixo para jogar um x no lugar desse número e fazer uma regra de 3, tá? Então a técnica do mamãe mandou, ela vai dizer que mamãe mandou eu escolher o lado daqui, mas como eu sou teimoso, eu vou escolher o lado daqui. Aí você colocou o x bem aqui, meu querido. Vamos supor que você tenha colocado o x aí, ok? Eu quero que você calcule para mim quanto vai dar esse x. Faz essa continha aqui comigo, ó. Essa regra de 3. 10 vezes 1 é 10. X vezes 2 vai dar 2x. 10 dividido por 2, esse x ele vai dar 5 presuntos, ok? 5 presuntos. O que isso significa? Que com 10 pães
eu precisaria de 5 presuntos para consumir totalmente esse pão. Mas vocês estão vendo que eu não tenho 5 presuntos. Essa quantidade é a quantidade que eu necessito. O x é o valor que eu preciso. Eu não tenho 5 presuntos, eu só tenho 4. Então isso aqui, galera, não pode ser reagente em excesso. O excesso é quando aquilo que eu tenho é maior do que eu preciso. Eu tenho 4, mas eu preciso de 5. Isso não é excesso. Isso significa que eu escolhi o lugar errado para pôr o x, galera, porque vocês sabem que eu tenho duas opções. Eu vou jogar o x de um dos dois lados. Um dos dois vai ser o reagente em excesso. E o reagente em excesso vai ser aquele lado que o valor do x vai dar menor do que o número que já está aqui. Sugiro você anotar esse detalhe, é extremamente importante. O excesso vai ser aquele lado do reagente que você vai jogar o x, vai fazer a conta e o x vai dar menor do que o número que já se encontra lá. O meu x deu 5, é maior do que o número que já está lá. Errei o reagente em excesso. O que eu vou fazer? Vou apagar isso aqui e vou começar do zero. Vou reescrever aqui a minha proporção, meus queridos. Vocês lembram que o nosso problema eram 10 pães com 4 presuntos e eu quero saber justamente, quantos mistos a nossa reação vai produzir, ok? Vocês viram que num primeiro momento eu tentei jogar o x aqui e eu não consegui, não encontrei o reagente em excesso. Numa questão de excesso ilimitante, a primeira coisa que você vai buscar é o excesso. E lembra que eu falei, fica ligado comigo no vídeo até o final que eu vou te mostrar depois num problema de verdade como é que isso aqui se aplica, ok? Escolhi o x errado, vou jogar o x bem aqui, e vamos ver se esse lado de fato é o lado do reagente em excesso. Vamos calcular comigo aqui esse x, vamos lá. X vezes 1, x. 2 vezes 4, 8, tá? Então esse x aqui, ele daria 8 pães. Percebam, o que significa esse x? Que com 4 presuntos eu precisaria de apenas 8 pães para formar os mistos. E tenho 10. Quando a quantidade que eu tenho é maior do que a quantidade que eu preciso, eu tenho em excesso. Nesse caso, vocês viram que a técnica matemática para achar o reagente em excesso foi considerar que o valor do x tem que ser menor do que o número que já está aqui. Lembra desse detalhe. O x tem que ser menor do que o número que já está aqui, ok? Então, como o meu x deu 8 e o número que já está aqui é 10, significa que eu acabei de achar o reagente em excesso. Por quê? 10 pães é a quantidade que eu tenho. 8 pães é a quantidade que vai ser consumida, tá bom? É aquilo que eu vou consumir. Eu vou consumir 8 pães. Bom, se eu tenho 10 pães e vou consumir 8, eu vou ter 2 pães em excesso. Essa aqui é a quantidade de pão que vai sobrar. 10 menos 8 é quanto eu tenho, menos quanto eu vou usar. Galerinha, se o pão é o reagente em excesso, todo aquele reagente que acompanha o excesso, a gente chama de limitante. O presunto ele é o reagente limitante. Agora, por que ele tem esse nome limitante? Porque eu tenho certeza que vocês responderam para mim quantos mistos eu vou formar, não olhando para a quantidade de pão, mas olhando para a quantidade de presunto. Porque com 10 pães eu conseguiria produzir 5 mistos, mas eu estou limitado pela quantidade de presunto. A quantidade de presunto, que são 4 presuntos, ela me limita a produzir 4 mistos. Como a quantidade que me limita a produzir os mistos é o presunto é chamado de reagente limitante. Agora, meus queridos, eu acho que você sacou como é que funciona esse lance de excesso limitante num problema que não tem nada a ver com a química. Para eu finalizar esse vídeo, eu vou jogar um problema agora de verdade e tua dúvida de excesso limitante vai acabar de uma vez por todas. Se liga no exercício. Agora vamos finalizar aqui o vídeo, galera, com um exemplo de verdade e aí você vai conseguir descobrir quem é o excesso limitante. Vamos lá. Misturou-se 120 gramas de ácido sulfúrico com 60 gramas de NaOH. Calcule a massa de Na2SO4 formada. E aí vocês estão vendo que aqui a questão já deu para a gente a reação devidamente balanceada.
Vamos escrever aqui a proporção. Primeiro passo. Para cada 1 mol de H2SO4, lembrando que a massa do H2SO4, a massa de 1 mol são 98 gramas, que reagem com 2 mols de NaOH. A massa do NaOH é 40. Como são 2 mols, 40 vezes 2 vai dar 80. E nós vamos produzir 1 mol de Na2SO4. A massa do Na2SO4, calculada pela tabela periódica, vai dar 142. Vocês perceberam que na primeira linha da regra de 3 eu escrevi a proporção, ou seja, 98 gramas desse cara vão reagir com 80 para produzir 142. Agora, na linha de baixo, eu vou jogar os valores reais, aquilo que a questão me deu. A questão me deu 120 gramas de H2SO4 que vão ser misturados com 60 gramas de NaOH. E você vai ter que achar o Y, que é a resposta da questão. Vê se vocês entenderam, meus queridos, essa montagem aqui do esquema que ela é fundamental para você desenvolver a questão. Na primeira linha da regra de 3, eu escrevo a proporção com base na reação. 98, 80, produzindo 142. Na segunda linha, eu coloco os valores reais, aquilo que a questão me deu para trabalhar. E aqui eu jogo o Y, que é quanto de produto a gente vai formar. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou desafiar você a pausar o vídeo rapidamente e tenta você aí descobrir quem é que está em excesso nessa reação. E aí, meus queridos, já tem uma ideia de quem que está em excesso? Caso você não tenha, faz aquele esquema da regrinha do mamãe mandou. Escolhe um dos dois lados aqui no reagente para você jogar o X e ver se você consegue achar o excesso. Por exemplo, vamos supor que eu tente jogar o X bem aqui, ó, no lugar desses 60. Vamos supor que eu joguei o X aí. E aí o que eu vou fazer? Eu vou calcular esse X. Para calcular o X, eu vou fazer a conta, olha, 120 vezes 80 dividido por 98. E o resultado dessa operação, meus queridos, vai dar 97,9 aproximadamente. Quer dizer, eu aprendi que só é excesso quando o valor do X der menor do que o número que já está aqui. Menor. 97 é bem maior que 60. Eu errei o lado do excesso. Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar e tentar jogar o X agora, ó, aqui do lado esquerdo. Apagando aqui, meus queridos, voltando ao valor original que estava aqui, ó, que era o valor de 60 gramas, agora eu vou tentar jogar meu X bem aqui e provavelmente agora eu vou acertar o lado que está em excesso. Vou fazer a continha aqui para achar o valor do X entre os reagentes. A conta que eu vou fazer é 98 vezes 60 dividido por 80. O resultado dessa operação matemática vai dar 73,5. Esse X aqui dá 73,5 gramas. Essa é a quantidade de H2SO4 que vai reagir. E vocês estão vendo que 73,5 é menor que 120, ou seja, eu tenho 120 gramas de ácido, mas só vou precisar de 73,5 para consumir totalmente esses 60 gramas de base. Eu acabei de descobrir, meus caros alunos, que o ácido sulfúrico é o reagente em excesso. Caso você queira calcular a massa que se encontra em excesso, você subtrai 120 de 73,5. Você terá a massa do reagente em excesso. Mas como o meu objetivo é só descobrir o Y, a gente sempre calcula a quantidade de produto que uma reação forma usando o reagente limitante, porque é ele que limita quanto de produto eu vou formar. Então, para descobrir o valor do Y, eu vou fazer essa regra de 3 aqui, ó. 60 vezes 142 dividido por 80, fazendo a regra de 3 com reagente limitante. E o valor dessa operação, meus queridos, o Y aqui, vai dar 106,5. Essa é a massa de Na2SO4 formada. A quantidade de produto final que a minha reação irá produzir, 106,5 gramas de sulfato de sódio. Então, meus caros alunos, não tem segredo. Achou quem é o reagente limitante? Use o limitante para determinar a quantidade de produto formado. Foi isso, meus queridos. Finalizamos aqui o vídeo para eu te explicar e resolver definitivamente a tua dificuldade com relação a reagente em excesso e limitante.
Se você conseguiu entender, galera, de uma vez por todas esse assunto que te atormentava, vou só te pedir 2 favores. Deixa aqui o seu like e compartilha o vídeo com os seus amigos que têm a mesma dificuldade nesse assunto, porque eu quero aqui, galera, com esse canal, levar química gratuita e de qualidade para todos os estudantes do nosso país. Vou ficando por aqui e a gente se vê muito em breve para mais dicas. E olha, no canal tem um monte de videoaula de vários assuntos. É só você pesquisar. Te vejo logo mais para uma próxima dica, meu querido aluno. Forte abraço, até a próxima. Valeu!